Gente, será que teremos a eliminação do Juliano Floss hoje no BBB 26, após o exposit que sua ex-namorada Vivi Vanderlei fez, expondo toda a situação que ela viveu com ele durante o relacionamento que eles tiveram, e ainda ela chegou a expor até mesmo a atual namorada do Juliano Floss, que até então era sua amiga, Marina Sena. Prazer, gente, eu sou o Adson Pena, eu tenho um canal no TikTok com mais de 1 milhão de seguidores, onde eu consigo comentar de forma mais rápida sobre todas as notícias que está acontecendo no mundo. E falando sobre o BBB, hoje é uma noite de paredão muito importante, que está Gabi, Jonas e Juliano Floss, mas sabemos que é um paredão sobre o Jonas e o Juliano Floss. E justamente hoje que o Juliano Floss está enfrentando o seu primeiro paredão em 70 dias que ele está dentro da casa, a Vivi Vanderlei, que é ex-namorada até então do Juliano Floss e ex-amiga da Marina Sena, que durante 2 anos ela optou por ficar calada, ela nunca se pronunciou sobre o fim do relacionamento que aconteceu dela e do Juliano Floss. Hoje, horas antes aí de acontecer o paredão, ela resolveu expor algumas situações que ela viveu dentro desse relacionamento. Fiquei 2 anos em silêncio porque não é porque eu não tinha algo para falar, e sim porque eu não tinha forças, eu estava quebrada emocionalmente, eu entrei em depressão profunda. E ela chegou a expor algumas situações bem graves e até mesmo comprometedoras sobre o Juliano Floss e também sobre a Marina Sena. E ela simplesmente afirma que ela viveu o maior trauma e a maior decepção nesse relacionamento dela junto com o Juliano Floss. Chegou a expor que eles tinham algumas brigas por ego, onde principalmente o Juliano Floss não gostava que ela usava salto porque simplesmente feria o ego dele. Ou também ele ficava perguntando às pessoas, querendo saber o porquê que Vivi Vanderlei recebia mais do que ele. Isso que a Vivi Vanderlei tinha mais tempo de internet, tinha mais seguidores e muito provavelmente, né, as publicidades dela eram mais caras do que as dele nas redes sociais dele. Relacionamento abusivo psicológico. Isso me destruiu em tantas camadas. Eu tinha crise de ansiedade para trabalhar, porque mesmo quando eu ia fazer meus clipes, realizar meus sonhos, eu sabia que se envolvesse algum homem no clipe, isso ia virar uma discussão em casa. E essa pessoa me aplicava muito o castigo do silêncio, sabendo que isso me deixava com crises de ansiedades absurdas. Em vez de me apoiar, virava muito as costas pra mim. E isso me machucava de um jeito que ninguém consegue imaginar. Nunca podia... Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Eu não podia usar salto alto porque eu ficava maior que esse meu ex-namorado e isso afetava o ego dele. Qualquer aparição minha que pudesse chamar mais atenção era uma disputa, a gente vivia uma eterna disputa. E já ouvi histórias dele falar com pessoas da nossa agência, o porquê que eu ganhava melhor que ele. E não era só comigo. Como vocês podem ver aí no programa, ele gosta muito de criticar a aparência de algumas pessoas. E uma dessas pessoas é a atual dele hoje em dia, gente. Eu não tô falando isso por vingança, mas sim porque se criou uma narrativa que não é verdadeira, sabe? O principal de toda essa história é quando Vivi chega a mencionar a Marina Sena nessa história, dizendo que sim, elas eram amigas, porque Juliano Floss, ainda quando namorava Vivi, os dois juntos frequentavam a casa da Marina Sena, isso vice-versa, a Marina Sena também frequentava a casa da Vivi. Uma das coisas mais graves que a Vivi chegou a expor foi quando, em determinado momento, ela foi ter uma conversa com a Marina Sena, ela chegou a deitar no colo da Marina Sena, e ela falando com a Marina Sena sobre o relacionamento dela com o Juliano Floss, e ela queria ligar para o Juliano para conversar com ele. A Marina Sena simplesmente impediu ela de ligar para o Juliano Floss. E meses depois, né, que eles terminaram, meses depois, Vivi descobriu que a Marina Sena e o Juliano Floss estavam juntos. E o que mais me feriu disso tudo foi no término. Uma amiga que frequentava a minha casa sempre, eu frequentava sempre. Eu frequentava a casa dela, nós juntos como um casal frequentávamos a casa dela, porque nem tudo tem foto, tem vídeo. Uma viagem, você tem foto, você tem vídeo, mas agora você conviver com a pessoa, considerar ela uma pessoa próxima, recebê-la na sua casa diversas vezes. Aconteceu uma viagem para Noronha, em que essa amiga minha estava presente, e quando ela chegou dessa viagem, ela foi até minha casa
meio que fofocar tudo que tinha acontecido, assim como amigas fazem. Eu desabafei, chorei no colo dela e depois fomos numa festa em qual eu me embriaguei, bebi bastante e eu queria conversar com ele porque eu tava sofrendo muito com toda aquela situação, era uma dependência emocional muito grande e ela me impediu de falar com ele. Então, pouco tempo depois, começaram os rumores que eles estavam juntos e quando chegou até mim, eu desmoronei. Meu corpo não aguentou, eu tive um surto, eu fiquei internada, fiquei inconsciente por 3 dias. Minha família inteira veio de Belo Horizonte pra me ver e não aconteceu nenhuma ligação, sabe? Nem pra minha família, eu não tava em condições de atender, mas pra saber se tava tudo bem, sabe? Depois de um relacionamento de 2 anos. E depois disso eu fui diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. E eu nunca mais fui a mesma Virgínia. Quem já viveu um abuso entende o que é diariamente você tá dependendo do humor do seu parceiro. E quantas vezes eu não pedi pra ele ir pra casa, porque ele ficava muito lá em casa. Eu queria meu espaço, eu não podia ter isso, sabe? A Vivi, ela está sendo muito descredibilizada por expor tudo isso somente agora. Ela chegou a falar, né, que ela não expôs isso antes porque ela não tinha forças para expor. Porém, as pessoas estão desacreditando nessa história dela, dizendo que ela quer apenas aparecer, dizendo que ela quer apenas engajamento. Isso que ela esperou, né, 2 anos, aí ela esperou o ex-namorado dela entrar dentro do BBB e ele participar do primeiro paredão dele depois de 70 dias de jogo e ela expôs somente no momento que ele estava no paredão. E algumas pessoas começaram a interpretar que isso seria uma forma de prejudicá-lo. Ela chegou até a publicar esse daqui que eu vou deixar na tela. E ela escreveu: como é triste receber tantos comentários de mulheres me acusando de estar mentindo sobre a internação, porque ela chegou, né, a expor que ela passou 3 dias desacordada, correndo risco de vida. As pessoas não acreditaram nessa momento que ela fala sobre a situação que ela viveu. E ela escreveu sobre a sua internação: imagina sua família inteira te ver uma cama de hospital. Nenhuma mulher merece passar por tudo isso. Vale mencionar também que dentro da casa do BBB, o Juliano não chegou a comentar muitas coisas sobre a Vivi, né, diretamente, mas ele falou sobre algumas situações, principalmente uma conversa que ele teve, onde ele disse que a Jordana lembrava muito a ex dele, no caso, a Vivi, por conta das harmonizações. Tem uma menina aqui que parece muito minha ex, ela me causa traumas, assim, tipo, parece, porque parece todo mundo fica parecido. Eu sei até qual é. Eu também sei. É a Jordan. Esse negócio da rinoplastia de deixar o nariz... Eu cheguei a ver diversos comentários, como vou deixar print aí na tela, de pessoas de fato não acreditando muito na Vivi, dizendo que ela queria biscoito, falando: esperou 3 anos, gata, me poupe, desesperada. Tem gente, talvez o que fosse para enfraquecer o Juliano Floss dentro do jogo. Eu vi que depois desse relato da Vivi, fortaleceu ele ainda mais, de pessoas acreditando e querendo que ele continue no jogo, porque eles se identificaram muito com o jogo dele e as pessoas meio que ignoraram tudo que a Vivi expôs que ela viveu com ele, dizendo que o que conhecem dele é a partir desses 70 dias que ele se apresentou no BBB. E também de pessoas, principalmente pelo momento que ela resolveu expor toda a situação, que é no momento em que ele está no primeiro paredão dele. E o que vocês acharam de tudo isso? Já comente, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas entendam um pouco melhor de toda essa história que veio acontecendo aí nas últimas horas, né, envolvendo a Vivi, o Juliano Floss e a Marina Sena. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo para que eu possa trazer outros vídeos mais explicativos. Eu também vou deixar aí minhas outras redes sociais para caso vocês queiram me acompanhar, principalmente no TikTok, onde tem vídeos muito mais rápidos.